Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h04, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta quarta-feira, o primeiro dia do mês de março, dia 1º de março de 2023, nós vamos juntos pelos 99.1 e também em nosso canal no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, com muita informação para você nesta quarta-feira. O Dia Mundial do Futebol, termo batizado por Carlos Eduardo de Freitas, que certa vez parou numa quarta-feira e disse assim: Pio, quarta-feira parece o Dia Mundial do Futebol, não parece? Hoje em dia já não é muito assim, porque todo dia tem futebol, mas enfim, a quarta-feira continua sendo aquele dia gostoso que a gente vai pra casa e pensa: que jogo vai ter hoje? Vou sentar no meu sofá e vou assistir, seja lá o que for. E nós vamos falar sobre a eliminação do Flamengo, ou eliminação não, ou vice-campeonato do Flamengo. O Flamengo tá com ciúme do Vasco, né? Tá querendo ser vice em tudo que disputa, que coisa maravilhosa. Vitor Pereira continua no comando técnico do Mengão, viu, gente? Por enquanto, nada de queda lá no Rio de Janeiro. Claro, informações de Guarani, Ponte Preta, Macaca, que se classificou ontem na Copa do Brasil, e dos clubes de São Paulo. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, o 19 991869070, ou então através do chat no youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa com os principais destaques de hoje. Corinthians e São Bernardo chegam a acordo e Christian Barleta vai jogar no Timão. Negociação tira o jogador da estreia do Bernô na Copa do Brasil. E o destaque da Macaca, Ponte Preta classificada, Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca não teve problema. Goleou o Fluminense por 4-0, garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil e, melhor, colocou nos cofres R$1.400.000. Porém, o técnico Hélio dos Anjos fez um alerta que o Transferban está dificultando o trabalho em 2023. E como está? Quando a gente fala em dinheiro entrando, logo a gente já pensa naquele dinheiro que sequer vão para os cofres da Macaca. Só uma conta muito rápida, 1.200.000 que já estava no caixa, mas o que ganhou, quanto que já tá dando, Antônio Lucas? Um dinheiro muito bom, hein? Dinheiro que eu não tenho, pra te falar a verdade, no banco hoje. Mas ela ganhou 1.250.000 só por participar, correto? Correto. Então mais 1.400.000... R$2.650.000. Ele colocou na calculadora, viu, Carlão Freitas? Bom dia. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, Lupe, bom dia, ouvinte CBN. É uma quarta-feira de felicidade para o torcedor da Ponte, um jogo antes, né, nós falávamos em dificuldade, mas no apito inicial ficou nítida assim, a diferença técnica entre Ponte Preta e Fluminense do Piauí. A Ponte passou o carro, né, como a gente fala aí na gíria do futebol. E agora o destaque do Palmeiras, o Verdão com o Vinícius Moura. O volante do Palmeiras, Eduardo Atuesta, sofreu uma lesão no joelho e passa a ser desfalque no Alviverde. A gravidade da lesão ainda não foi confirmada. Atuesta é um dos reservas de Zé Rafael e Gabriel Menino. O colombiano tem jogado pouco na temporada, mesmo com a saída de Danilo do elenco. Atuesta participou de 6 de 12 jogos do Palmeiras no ano e só foi titular em 2 oportunidades. Bom, e era pra gente falar também
do Guarani na Copa do Brasil não fosse a confusão entre CBF e Federação Paulista. Então essa semana de bugre a gente fala apenas da preparação para o jogo contra o Palmeiras, Antônio Lupe. Eu diria que seria uma lambança da Federação Uma Paulista lambança, de Futebol, esse é né? o termo. Enfim, É o Bugre isso. até que tentou, mas não conseguiu, por enquanto, essa vaga na Copa do Brasil, que ficou com o Botafogo de Ribeirão Preto, que hoje entra em campo para enfrentar o Parnaíba, também lá no Piauí. Em relação ao Bugre, que ontem apresentou de forma oficial Bruno Mendes, que daqui a pouco fala por que escolheu retornar à sua casa para a terceira passagem com a camisa do Bugre. Preparação intensa. No domingo tem a última rodada do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Um grande teste para o interino Moisés Moura. E agora o destaque do Peixe, o Santos com Bruno Faria. Marcos Leonardo será o principal desfalque do Santos no duelo contra o Ituano, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, fora de casa, valendo vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, portanto, não estará à disposição. E o Tricolor, conta pra gente, Guilherme Paradella. O meio-campista Luan abriu um boletim de ocorrência nesta terça-feira contra um internauta que enviou uma mensagem racista. O jogador de 23 anos esteve em uma unidade da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva para registrar a queixa após sofrer racismo. A informação foi revelada pelo GE. Globo. O caso se tornou público depois de o meio-campista expor a mensagem recebida. São casos que, impressionante, parece que não acabam nunca. E agora os destaques dele, a nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheib. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu chego trazendo uma notícia triste, um luto no futebol, viu, Pio? Lenda do futebol francês e mundial, Just Fontaine, morre aos 89 anos. Fontaine é o maior artilheiro de uma só edição de Copa do Mundo. Ex-atacante da seleção francesa, fez 13 gols em 6 jogos no Mundial de 1958. Fontaine é também o quarto maior artilheiro de Copas do Mundo de toda a história. E ainda, noite de Libertadores, viu, Pio? Libertadores da América conhecerá mais 3 novas equipes classificadas para a terceira fase. O Atlético Mineiro, com a volta de Hulk, precisa de uma vitória simples sobre o Carabobo da Venezuela para garantir vaga na fase que antecede a fase de grupos da competição continental. Empate no Mineirão leva aos pênaltis. Ontem, 2 times já asseguraram suas vagas. O tradicional Cerro Porteño do Paraguai se classificou ao bater o Curicó Unido do Chile. E o Sporting Cristal do Peru, comandado pelo brasileiro Thiago Nunes, goleou o Nacional do Paraguai e também se classificou. E mais, Pio, caso de polícia, hein? Presidente do PSG é investigado pela justiça francesa após denúncia de sequestro e tortura no Catar. Vítima alega ter ficado 6 meses em cativeiro por ter informações comprometedoras contra mandatário e também detalhes sobre a escolha do Catar como sede da última Copa do Mundo, viu, Pio? Ô, louco! Se a gente começar a mexer nessas coisas da Copa do Mundo do Catar, acho que quanto mais mexer, mais coisa vai aparecer. Hein, Carlão? Outro dia, acho que no Netflix, acompanhei um documentário sobre a FIFA. Você me indicou, eu preciso assistir esse documentário. Meu Deus, a escolha do Catar, por exemplo, mesmo lá, ali dá algum indício, né, do que... Porque, vamos falar a verdade, né, não teve nada a ver o Catar ser escolhido como sede, né? Um país complicado, a gente respeita os costumes e tal, mas para futebol, Copa do Mundo, em que a entidade, a FIFA, visa muito lucro, né, o comércio de produtos, as bebidas alcoólicas e tal, realmente um país meio estranho para ser escolhido e gerou, na escolha, na eleição, gerou muita controvérsia. Não, e se fosse um país que a população local desse um apelo para receber, aí tudo bem, porque tá bom, são costumes e tal, mas todo mundo tem direito. Mas o que se olha sempre é população local tem apelo para eles, mas do Catar nem isso tinha. Quer dizer, é muito esquisito. Agora o Fábio Scheib tá voando, né, Lupe? Ele dá o chapéu e a notícia, você já percebeu isso? Ele vem com a editoria e aí embaixo ele vem com a notícia. Então, caso de polícia, aí ele vem com a notícia. Internacional.
A Libertadores tá voando, Ele Fábio tá numa Scheibe, fase cara. iluminada, né? Eu Sem diria falar nos palpites, viu, Pio? Nossa, verdade. Verdade, hein? Modéstia O à menino parte, tá numa fase... Modéstia à parte, gostei. Tá acertando tudo. Estou inspirado no loop. Não, ô louco, eu tô errando tudo quanto é palpite. Mas você Não, tá então, bem, você tá contrário, bem, né? Fábio Scheibe. Você está em uma fase espetacular. Eu diria que você, por enquanto, é a revelação de 2023. Eu Agradeço aos meus amigos da rádio que sempre me ajudam e me dão suporte, viu? vou falar. Até no CBN Campinas você tem aparecido, Tem viu, aparecido. Fábio Scheibe? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu te patrocinaria naqueles bets da vida, viu? Se eu tivesse dinheiro, Fabião, eu te patrocinaria pra você apostar lá. É um prazer trabalhar ao seu lado, Rafael Pio. Me ensina muito. Que isso, uma coisa pra você. Mande mensagem, 19991869070, também no chat do YouTube. Participe do CBN Esportes. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Flamengo. Que Carlão de Freitas ontem, já no apagar das luzes, conseguiu um golzinho, foi para as penalidades, vice-campeão da Recopa, mas ficou muito claro que a diretoria errou e errou feio no final do ano, mandando o treinador embora, trazendo um novo treinador, independente de quem seja. Eu não gosto do Vitor Pereira, mas aqui deixando o Vitor de lado, qualquer um daria errado. Sem dúvida, Pio. Aliás, hoje foi tema, né, da nossa resenha, do nosso cafezinho, a situação do Flamengo, onde talvez a empolgação pelas conquistas no ano passado, né, ela tenha atrapalhado o planejamento 2023. O Flamengo é um clube que gera muita emoção, né, positiva ou negativa, todo mundo opina, todo mundo sabe sobre o Flamengo e tal. Mas o 2023, o início de 2023 foi muito cruel para quem assumiu o Flamengo, no caso o Vitor Pereira, mas seria muito cruel para qualquer outro profissional que assumisse o Flamengo pós Dorival Júnior. Como foi o planejamento, a folga gigantesca, as férias gigantes que os jogadores tiveram, sendo que em um mês o Flamengo teria 3 decisões, uma delas contra o principal rival hoje, que é o Palmeiras, ou a prioridade, que era o Mundial. Então o Flamengo hoje cabe um simpósio pró-Vitor Pereira, mas muitos argumentos contra também. Eu acho que a gente poderia também depois, de forma rápida, falar a respeito das escolhas dos treinadores, principalmente do Brasil, na ordem dos pênaltis. Ontem o Arrascaeta, ele bateu bem, concordo. O goleiro fez uma defesaça, só que depois que ele bate, ele sai mancando e depois ele dá uma entrevista e fala que não está bem. Estava bem. E o Gabigol foi o último. Por que os melhores batedores no futebol brasileiro são os últimos e não os primeiros, como Cara, em todo no lugar mundo, do exato, mundo? no mundo inteiro eles são os primeiros. E o Arrasca, ele tem um problema crônico de pubis, De né? público, ele No saiu caso dele, mancando, ele bateu o cirurgia, pênalti e não já tem saiu jeito. mancando. Ele não tava bem pra bater o pênalti. Por que não põe o Gabigol e joga a Pô, você já sai, Claro. você tem o melhor claro. dos pênaltis é você sair batendo. Sair ganhando. Psicologicamente, você favorece põe muito. o melhor batedor, o cara faz o gol, ele joga um caminhão de responsabilidade nas costas do adversário. E aí, se o time perde, igual aconteceu ontem, o Arrascaeta perdeu. Mais uma vez, foi uma defesaça do goleiro do Independente. O Arrascaeta bateu bem. Só que ele não tava 100% fisicamente. Mas o Gabi, ele não bate bem. Ele tira o goleiro da jogada. Olha, Ele espera o goleiro. O Gabi, ele tira o goleiro. o Gabigol é o seguinte, ele tem todo esse comportamento controverso, às vezes chiliquento, né, como a gente fala na gíria e tal, o chato, né, Chato, o Gabigol é chato, mas, cara, o que ele tem de chato, ele tem de bom de Nossa, bola. Ele é bom, ele E é outra bom, coisa, muito. ele com a abraçadeira, ele tá adquirindo uma maturidade nas entrevistas, assumindo o momento ruim do Flamengo, assumindo que tem que melhorar, sem dúvida alguma. Ele permanece como chato, fez o gol, foi provocar o goleiro, achei desnecessário, mas tudo bem. Agora, com relação à postura dele como um líder do Flamengo e como jogador de futebol, cara, sensacional. Sensacional. Trabalhos E técnicos. Oi, diz, Fabião. Não, só complementando o que o Lupe falou. E ontem tinha o Marinho também, que é um exímio batedor de pênaltis, que acabou não batendo também.
Poderia ter batido. Só que é difícil a escolha também na hora ali, né? Eu só acho que eu concordo com o Lupe, o lance de você abrir. Pra abrir a série tem que ser o melhor batedor. Isso é inegável. Nessa questão, assim, eu até concordo. O Fábio Schaiber, o Marinho, é um excelente batedor. Só que, assim, a gente não tá lá pra ver o dia a dia. Aí, acho que tem o dedo do Vitor Pereira. Claro. Mas colocar os melhores batedores por último, eu acho isso um erro fatal. Um abraço pro Tite. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h20, Thaís Azevedo chegando para atualizar as informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Vamos começar falando ali da Avenida Norte Sul, que tem lentidão na saída do viaduto Laurão por conta de obras que estão sendo realizadas ali naquele trecho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Taquaral. No sentido oposto, sentido Guarani, motorista perde tempo somente nos semáforos. Pela Avenida Júlio Prestes, tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, no sentido rodovia Dom Pedro, motorista segue sem dificuldades. Quem segue ali pela Dr. Teodureto de Almeida Camargo encontra excesso de veículos na chegada ao Tapetão e mais à frente na chegada à Avenida Brasil, sentido Vila Nova. No sentido Taquaral, são boas as condições. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Quer se divertir de um jeito diferente? Conheça o trem republicano nas cidades de Itu e Salto. Um passeio de trem realmente incrível. Acesse tremrepublicano.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E as cidades começaram a se candidatar para serem sedes das finais da Superliga, tanto feminina quanto masculina. Só lembrando, as finais da Superliga, elas são realizadas em apenas uma partida, jogo único. Uberlândia, Minas Gerais e Recife foram as primeiras a se candidatarem. Pela tabela que foi divulgada pela Confederação Brasileira de Voleibol, a final da Superliga masculina acontece no dia 30 de abril. Em 7 de maio, uma semana depois, é a final do feminino. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas.
11 horas 23 minutos, de volta com o CBN Esportes Campinas, pra gente falar do Corinthians, o timão, que vai ter Christian Barletta. Agora, como é o futebol, né, gente? Quem tem mais dinheiro manda, né? O São Bernardo estreia hoje na Copa do Brasil e não vai poder ter o Barletta, porque senão depois ele não pode jogar pelo Corinthians. Ô, mano, o cara é jogador de São Bernardo ainda? Quer dizer, só porque ele vai ser do Corinthians, os caras já... Não joga pelo São Bernardo. Os detalhes com o Vinícius Moura. O acerto entre Corinthians e São Bernardo pela contratação de Christian Barletta tira o atacante de 21 anos do jogo de hoje, do Bernô pela Copa do Brasil. O São Bernardo irá enfrentar o Náutico no estádio 1º de maio pela primeira fase do torneio. Barletta assinará contrato com o Corinthians assim que terminar a participação do Bernô no Campeonato Paulista. Mas se entrasse em campo hoje pela Copa do Brasil, não poderia ser utilizado pelo Alvinegro no torneio mata-mata. O Corinthians estreia na Copa do Brasil no mês de abril, já na terceira fase. O diretor executivo do São Bernardo, Lucas Andrino, afirmou ao GE. Globo que o Corinthians irá comprar 50% dos direitos econômicos de Christian Barletta. Valeu, Vinícius Moura. É isso, né, Carlão? Quem tem a grana... É a lei do mais manda, forte. né? Não tem jeito, é a lei da selva. O da série A3, ele é mais forte que o da Bzinha, o da A2 é mais forte que o da A3, o da A1 é mais... E não tem jeito. Os clubes da Europa são mais fortes que os grandes do Brasil, e os grandes do Brasil são mais fortes que o vice-líder do Campeonato Paulista, no caso, o São Bernardo. Então, infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas manda quem pode. Obedece quem tem juízo. E outra, né? O Barletta, ele pertence a Elenco Esportes, que tem um trânsito livre no Corinthians. Livre, muito livre. E de entrar na sala da presidência e tudo mais. Bom jogador pro Corinthians, Carlão? Bom jogador, mas requer um pouco de tempo. De repente pode chegar com personalidade e tomar conta da posição, mas num primeiro momento ele vem de um São Bernardo, né? Então tem um pouco mais de calma, mas é um cara que, quando estiver adaptado ao Corinthians, à grandeza do Corinthians, pode ajudar. Informações do Tricolor, o São Paulo, com o Guilherme Pradella. O meio-campista Luan abriu um boletim de ocorrência nesta terça-feira contra um internauta que enviou uma mensagem racista. O jogador de 23 anos esteve em uma unidade da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva para registrar a queixa após sofrer racismo. A informação foi revelada pelo GE. Globo. O caso se tornou público depois de o meio-campista expor a mensagem recebida. O agressor, que se identifica como Vitor Hugo, chamou o São Paulino de macaco. A injúria racial ocorreu depois de Luan publicar uma imagem no Instagram com a mensagem "Tempo para lamentar". A publicação do atleta veio depois da derrota por 1-0 para o São Bernardo no final de semana. Agora, falando sobre dentro de campo. Os titulares do São Paulo se representaram no CT da Barra Funda nesta terça-feira após 2 dias de folga. Igor Vinícius treinou com o grupo durante toda a atividade. Caio tem alternado entre os treinos com o grupo e individual. Diego Costa, David, Wellington e Orejuela já iniciaram a transição. Moreira e Erisson tiveram um avanço discreto nas suas recuperações. Ferrarese, Arboleda, Rafinha e André Anderson seguem no refis. O técnico Rogério Ceni, que ganhou um grande problema no último sábado ao perder Caleri por lesão. Exames apontaram uma grave lesão no tornozelo direito e o clube analisa ainda se irá precisar de cirurgia no local. Ele está fora da fase final do Campeonato Paulista. O tricolor enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto neste domingo às 4 da tarde pela última rodada da fase de grupos do Paulistão fora de casa. O time precisa vencer para garantir a primeira colocação do grupo B e assim ficar com o mando de campo nas quartas de final. Se empatar ou perder, precisa contar com um tropeço do Água Santa, adversário das quartas de final e que enfrenta o São Bernardo também no domingo para assegurar a liderança. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Pradella, até porque São Paulo e Água Santa têm os mesmos 20 pontos e talvez, Carlão, se a gente for levar em consideração nesse momento, a gente estaria falando de Bragantino e Botafogo, Sim. São Paulo e Água Santa, Corinthians e São Bento, Palmeiras e São Bernardo. Talvez esse São Paulo e Água Santa seja o mais disputado das quartas?
Olha... É que o Bernot tá jogando o São Bernardo tá jogando muito, de repente pode ficar com a primeira colocação, o Palmeiras vem a Campinas enfrentar o Guarani, o São Bernardo, olha só a última rodada, como ela está interessante. O São Bernardo pega o Água Santa, recebe, né? O Água Santa no 1º de maio, o Água Santa com esperanças de primeira colocação de grupo, e o São Bernardo com esperança de ser o primeiro geral. Né? O Palmeiras pega o Guarani forte, joga no Brinco de Ouro, a torcida vai comparecer até pela situação tranquila que vive, né, em termos de rebaixamento, não tem mais nada na competição. Vem com o time titular, embora alguns pendurados. Dudu tá pendurado, o Hendrick tá pendurado, o Menino tá pendurado, então o Abel de repente pode fazer alguma mudança, mas esta última rodada tá muito legal em virtude deste duelo Palmeiras e São Bernardo no grupo D, e essa briga legal também, 20-20, São Paulo e Água Santa. Tanto é que acho que só tem um jogo, né, que foi antecipado para sábado, porque todos têm alguma coisa. Tem Corinthians que vale. Corinthians e Santo André, se não me engano, é o único jogo que assim já não é o jogo que leva nada a lugar nenhum. Então aí a federação passa para o sábado. Interessante isso. E o São Paulo pode acabar ajudando o Santos, né? Porque o Botafogo precisa de uma vitória contra o São Paulo. E se o Santos vencer o Ituano, o Botafogo se classifica porque tem número de vitórias a mais que o Santos. Então o Botafogo precisa ganhar do São Paulo. Se o São Paulo, caso o empate com o Botafogo, também ajudaria o Santos a classificar, né? Ituano que já foi, né? Bom dia, Pio. Melhor que ver meu Verdão ganhar é ver o Flamengo perder mais uma. Beth tá dizendo aqui, ó. Já pode pedir música no Fantástico. Perdeu 3 títulos em seguida. Sem contar o futebol feminino que perdeu pro Corinthians. Um abraço a todos. É verdade, Beth. Tem o futebol feminino ainda. Que coisa. Bom dia. Esperando o meu Chavante, o Brasil de Pelotas, passar hoje pra pegar a ponte. Sou gaúcho, moro em Valinhos. Parabéns pelo trabalho. Sempre na escuta. O Alberto, lá de Valinhos. E o Emerson Santana tá dizendo... Bom dia, a conta da ponte amanheceu com a bagatela de 2 salários do Marcelo no Flu. É verdade, rapaz. É isso mesmo. Jesus do céu. Cara, olha o futebol, que maluco, né? Pelo amor de Deus, cara. É muito difícil jogar, concorrer com os gigantes, né? Nossa muito difícil. Senhora, meu Deus do céu. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de março de 2023. A reportagem da CBN já identificou mudança no preço dos combustíveis em algumas capitais do país, como São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Foi retomada hoje a cobrança de impostos federais depois de o governo Bolsonaro zerar a tributação em 2022, ano eleitoral. No caso da gasolina, os impostos chegam a 47 centavos por litro e, depois de 4 meses, voltaram a patamar de 69 centavos. Já o valor do etanol tem acréscimo de 2 centavos e vai retornar ao patamar de 24 centavos em 120 dias. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. A Petrobras informou que o Ministério de Minas e Energia retificou a lista de indicados ao Conselho de Administração da estatal. A pasta substituiu Wagner Granja por Bruno Moretti, que é o secretário especial de análise governamental da Presidência da República. A União divulgou nesta semana as indicações ao colegiado com a companhia. Uma mulher foi presa suspeita de produzir e armazenar pornografia infantil em Imbituva, no Paraná. O caso foi denunciado pelos pais de uma criança de 5 anos. A polícia também investiga se a mulher abusava das vítimas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o amianto produzido no estado não é prejudicial à saúde. O político é médico e criticou a decisão do STF, que proibiu a extração da substância. Caiado disse que a medida tem causado impacto negativo na economia goiana. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem
escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h34, Cris Salvione manda até um print aqui pra gente, Carlão, sobre a praga de corintiano. Sim. E aí tem alguns casos aqui. Bora lá, vamos lá. Pato. Esse eu vou falar, esse eu joguei praga. Tadinho. Depois do pênalti Não só batido você, lá contra né? o Grêmio. Depois, lendo algumas biografias do Tite, o que mais? O Tite fala, algum podcast também citou. Acho que foi o Douglas. O Danilo Fernandes, o goleiro reserva. Nossa, o Danilo Fernandes queria... Na época, o Danilo tinha comprado o apartamento. tinha comprado um apartamento. Meu e com o Deus bicho do céu, daquele jogo, com a premiação daquele jogo, ele ia quitar o apartamento, o Pato... O Sheik já falou também, o que foi o vestiário do Corinthians. Nossa senhora. Aí tem uma outra praga que essa que eu não concordo, contra Paolo Guerreiro. Também não. Cara, o Guerreiro, não dá pro corintiano jogar praga no Guerreiro depois do cara fazer os 2 gols mais importantes da história do Corinthians. E outra, não dá pra negar também que o Guerreiro ele não teve um momento tão sublime no Flamengo, no Internacional, como no Corinthians. Mas no Flamengo, principalmente, ele foi bem. Foi bem. Dedé, o quê? Dedé, mas peraí. Não, Dedé. só se for aí praga de Ponte Preta. Não, praga do contrário, né? É praga porque quando o Dedé estava no Cruzeiro, só se for, né? Porque o Dedé não passou pelo Corinthians. O Dedé, se for praga, é de Ponte Pretano, aquele fatídico recuo contra o Água Santa, né? Que a ponte caiu. Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho nega o Corinthians em um determinado momento e depois vive uma carreira fase... após essa negativa. Exatamente, terrível. E agora Vitor Pereira, então... não fala mal do Corinthians não, viu, Antônio Lupe? Nunca porque falei mal do Corinthians. A praga pega. Sim, eu adoro o Corinthians. Eu tenho certeza absoluta disso. Antônio Lupe, macaca classificada ontem 4-0. Em nenhum momento a Ponte passou qualquer dificuldade lá no Piauí, Lupe. Sem susto, Pio. Sem susto. Jogo tranquilo pra Ponte Preta. Logo no início, né? A gente viu um Fluminense que até tentou partir pra cima, só que na comparação técnica a Ponte Preta era muito superior. Tanto é que o Fluminense, até ressaltado pelo Carlão de Freitas na transmissão, ele apelou pro jogo sujo, né? Pras faltas. Tanto é que a partida terminou com 11 cartões amarelos. O árbitro paranaense não economizou nos cartões durante a partida. A maioria deles para os jogadores da equipe do Piauí. Eu lembro que você falou... Com 41 minutos de jogo, você fez uma... Eram 8 já, né? 41 minutos do primeiro tempo já eram 8, A média no primeiro tempo era de um cartão a cada 5 minutos. Nossa senhora, cara. Então, assim, foi um jogo bem problemático nessa questão da disciplina. Só que a Ponte Preta, tecnicamente, foi melhor, fez 4-0, poderia ter feito muito mais se tivesse caprichado um pouquinho mais, principalmente... com o Gé, que marcou um dos gols na vitória por 4-0 e ajudou na classificação da Ponte para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora a Macaca espera o duelo entre Cordino do Maranhão e Brasil de Pelotas, que entram em campo hoje às 7 horas da noite, lá na Barra do Corda, lá no Maranhão. Depois da partida, o técnico Hélio dos Anjos falou a respeito do comportamento da equipe e algo que tem preocupado o treinador. Fiquei muito feliz com a atuação do grupo, com o comportamento do grupo. Nós fizemos um jogo de uma imposição muito grande. Estudamos bem o adversário, vimos o adversário jogando contra grandes equipes da Copa do Nordeste e impomos uma estrutura, como sempre, que já é modelo nosso. Marcamos pressão, marcamos na saída de bola desde o primeiro minuto
O campo realmente não deixou a gente acelerar o jogo. Acho que se a gente tem um campo melhor, a aceleração de jogo nosso ficaria muito melhor e, consequentemente, nós teríamos criado até mais chance. Gostei do poder de competir da equipe. Eu falei para eles que nós tínhamos que fazer um jogo de imposição. Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós não podemos nos colocar numa condição de igualdade por jogar por resultado de empate. Nós viemos aqui para ganhar, para fazer um grande resultado. Fizemos esse grande resultado. O sacrifício também é muito grande. Para vocês terem uma ideia, o vestiário não tinha nada para ser usado. Nada. Né? O Kiko, com sua capacidade, seu brilhantismo, saiu alugando refrigeração, alugando cadeiras plásticas. Então, é a superação, é a Copa do Brasil, que não é a coisa mais bonita, né, de falar que tem que passar por isso, mas a gente entende, e o mais importante, fazer o resultado. O mais importante é captar dinheiro para o clube. Então essa é a nossa função. Eu acho que o clube, inclusive, nesse momento, merece uma atenção de pessoas que estão fora do clube, porque esse transfer ban está matando com o nosso trabalho, está dificultando o nosso trabalho. Nós vamos agora para outra fase da competição de Copa do Brasil, vamos para uma fase importantíssima da A2 e não podemos contratar nenhum jogador. Temos jogadores que não vão participar mais dessa competição, né, que é o caso do Everton, que é o caso do Everton e do Fraga, desculpa. Então, vamos ter atenção com isso, porque, acima de tudo, nós temos que fazer o melhor pela Ponte. Bom, essa preocupação, então, do Hélio dos Anjos, feliz com a classificação, feliz com o comportamento da equipe, feliz com o bônus financeiro, R$1.400.000, só que preocupa essa questão do transfer ban. O que é o transfer ban, para quem não sabe? Por conta de dívidas, a Ponte Preta está impedida de registrar novos jogadores no boletim informativo diário da CBF, ou seja, ela não consegue contratar jogadores e regularizar os atletas para colocar em campo. O Everton, provavelmente, informação que foi trazida pelo Heitor Esmeriz do Globoesporte.com, vai ter que passar por uma nova cirurgia. O Fraga também tem uma situação um pouquinho mais grave e o Hélio não pode contratar ninguém. Não pode contratar para a Copa do Brasil, não pode contratar para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 e é uma dor de cabeça que tem atrapalhado aí o treinador da Macaca nesses últimos dias, Pio. E pensando futuramente, né, Carlão? É claro que para a Série A2, a Ponte tem um elenco suficiente e ela tem demonstrado isso. Só que a gente tá falando de uma Série B na sequência. É, uma temporada, né? E até pra Série A2, viu, Pio? No mata-mata aí, ela precisa qualificar. É um campeonato muito difícil. Coloca a Série A2 aí entre os 3, 4, entre os melhores estaduais, mesmo sendo uma Série A2. Gostei da entrevista do Hélio no último sábado, em que ele fala do gramado, ele faz uma crítica à Federação Paulista, aliás, uma crítica construtiva. A Federação tem tanto dinheiro, ela poderia padronizar os gramados, né, da Série A2, porque hoje a Série A2 ela é vista, ela é transmitida e precisa de uma qualidade de jogo, como ontem também. O gramado do Lindolfinho, meu Deus do céu, que gramado ruim, que gramado complicado, atrapalhou demais a Ponte, mas a superioridade era nítida, né? Desde os primeiros minutos de jogo a gente percebia que a Ponte iria vencer até com uma certa tranquilidade. O Fluminense tentou equilibrar as ações através de jogadas ríspidas. Em algum momento a Ponte quase que entra nessa pilha em que a Ponte vencia por 1-0, o jogo começou a ficar perigoso, o Fluminense começou a gostar da partida, não criando oportunidades, mas ficando com a bola, e isso de repente gera um certo perigo, mas aí a Ponte esqueceu um pouco esse clima mais aflorado e no momento que colocou a bola no chão, mesmo com dificuldade dessa bola rolar com qualidade, ela foi construindo um placar elástico. Agora, só uma situação que preocupa, não é que preocupa, com treinamento, com trabalho, tudo isso vai ser ajustado. A gente sabe que o Gé vive um grande momento, um momento importante na carreira. A gente torce para que o Gé fique rico, conquiste a sua independência financeira, e o cara, quando ele é artilheiro, ele tem todas as possibilidades, né? Tendo a cabeça no lugar, as coisas acontecendo, ele tem tudo para atingir esse objetivo, mas
Ele vai precisar treinar muito finalização, treinar muito a última jogada, ter aquela inteligência para realizar o último passe, porque senão ele pode ter uma carreira comprometida. Eu falo com relação à parte financeira, jogar em time grande, o Gé precisa trabalhar mais a última jogada, seja a finalização, ou seja o passe, ou seja, né, uma jogada que requer um pouco mais de qualidade. É por isso que o Lupe chama atenção. O Hélio dos Anjos, ele fica pé da vida, mas fica pé da vida no bom sentido, claro, porque ele cobra muito do Gé, e o Gé, tendo a cabeça no lugar, trabalhar muito esse tipo de jogada, ele vai construir aí a sua independência financeira. Carlão, Lupe, Fábio Scheibe, é um diferencial do Hélio, porque assim, talvez se a gente falasse dos novos treinadores, esses que olham e não é demérito e não é crítica, é forma de trabalho, é muito diferente os treinadores antigos dos treinadores novos, a forma deles trabalharem. Um jovem não teria essa paciência com o Gé, talvez. Porque o Hélio, ele abraçou o Gé de um jeito, e ele critica e fala, ele critica, ele vai pra cima, mas ele põe ali porque ele sabe que o Gé vai fazer gol. Talvez esses treinadores mais jovens que olham posicionamento, forma de disputa, o quanto ele atrai marcação pra que venha ao ponto, às vezes um treinador deixasse o Gé de fora. Eu acho que o Hélio, ele, com a carreira e com a bagagem que ele tem no futebol, e a gente precisa respeitar isso, ele bate o olho no jogador, não importa se o jogador teve base, se veio do terrão, se veio do amador, se veio do futsal, ele olha pro atleta, ele vê que tem potencial, ele vai abraçar, igual o Hélio tem feito com o Gé. E eu acredito que a gente tem que dar muito relevo ao trabalho do Hélio. Sem dúvida. Porque a quantidade de dificuldades que ele tá enfrentando na Ponte Preta, ele tá superando. Ele tá superando. E se fosse um treinador mais jovem, Carlão, o menino não fez base. Não, então nem quero. Talvez nem quero. Do comportamento tático dentro do meu esquema. Aí eu acho que realmente ele teria mais dificuldade. Mas o que me surpreende do Hélio positivamente, até porque ultimamente a gente tem convivido, o treinador vem a Campinas, eu cito os dois clubes, né? Ele vem a Campinas, ele faz o trabalho e 2, 3 meses, 3 derrotas consecutivas, esses caras vão embora, culpa deles, culpa das diretorias, não é o caso aqui. Mas o Hélio dos Anjos, ele abraçou o trabalho, eu acho. A Ponte Preta na vida do Hélio dos Anjos a Ponte Preta na vida do Hélio, eu acho que o fez rejuvenescer. Eu morro de vontade de uma resenha dessa com o Hélio, porque a maneira como ele se comporta nas entrevistas coletivas, ele cita o nome de todos os profissionais envolvidos na Ponte Preta, ele cita bairro de Campinas, ele cita jogadores antigos da Ponte Preta, ou seja, ele realmente abraçou o trabalho. A Ponte estava precisando de um profissional desse tipo, para entender o que está acontecendo com a Ponte, para colocar na cabeça dos jogadores o que significa a Ponte Preta, para os meninos da base, né? O que ele fala da Ponte Preta, para o Ponte Pretano é prazeroso demais ouvir o Hélio dos Anjos, o respeito com que ele trata a entidade. Não sei o que vai acontecer, a Ponte de repente pode até não subir, o que seria um golpe muito duro. Mas o trabalho do Hélio dos Anjos, a entrega dele realmente está de parabéns. O Hélio dos Anjos como pessoa, como profissional, está de parabéns por tudo que ele tem feito aí pela Ponte Preta. Sensacional. Fábio Scheibe, será que teremos um jogo um pouco melhor do Atlético Mineiro hoje? Porque eu vou falar pra você, o jogo de ida foi de dar sono, hein, Fabião? Foi de dar sono, sim, Pio. Na partida de ida na Venezuela, acabou empatado por 0-0 Atlético Mineiro e Carabobo. E hoje o Atlético tem a grande chance de fazer um grande jogo. Conta com a volta do Hulk, né? Que o Hulk tinha pego Covid, agora já está bem. Vai voltar para o jogo hoje. E o Atlético Mineiro também conta com a força da torcida, né? Que é sempre um diferencial lá no Mineirão, em Minas Gerais. E um detalhe é que o Carabobo, adversário do Atlético Mineiro, como essa logística tão difícil para a Venezuela, o Atlético já sofreu bastante quando foi para lá, acabou chegando somente ontem às 9 horas da noite em Belo Horizonte, viu, Pio? O time vai estar um pouco mais cansado também, sem tempo para treinar, para descansar. Isso pode ser um fator determinante também para uma vitória do Galo. O Galo que já está pegando entrosamento nesse começo do ano aí com o Patrick, né? Novas peças, o Edenilson também, o Hulk jogando muita bola nesse começo de 2023. O Atlético tem tudo para garantir uma boa vitória hoje e passar para a terceira fase.
E a torcida pro Atlético, pros dois, Atlético e Cruzeiro no Mineirão, é diferente, Carlão, do que no Independência. O Mineirão, rapaz do céu, lotado, dá uma pressão. Olha, o Pio, com todo respeito aos rivais, mas olha, o Flamengo o Maracanã pro Flamengo, o Mineirão, desculpa, cruzeirense, mas o Mineirão pro Atlético. Pro Atlético, é. O velho Pacaembu para o Corinthians, sim, sabe? sim. São estádios super importantes, a química da torcida do Galo com o Mineirão é impressionante. Quando começa aquele Galo, nossa senhora, meu Deus do céu, é sensacional. E hoje com o Hulk, né? O Hulk é a referência, o Atlético tem todas as possibilidades de vitória. Aqui no assim como era o Olímpico pro Grêmio, né, Carlão? Sim, não, mas eu quero dizer assim, o Olímpico ele é do sempre Grêmio. foi do Grêmio, né? Agora estádio que é usado por vários isso. times, Então, mas que pra um tem uma representatividade. Posso mandar uma bucha pra ele? Pode. E o Castelão, é cara do Fortaleza ou do Ceará? Do Ceará. Sei não, hein? Você foi bem, me colocou complicado, em dúvida. Acho que é ali pros dois, né? Me colocou. Assim, cara, a festa que a torcida do Fortaleza faz é sensacional, do Ceará. Essa você me colocou numa encruzilhada. Opa! Que isso, hein? Pelo amor de Deus. O Mário Aparecido, Raimundo, bom dia, Pio, Lupe, Carlão e todos da equipe esportiva da CBN. O Marcelo Craimbu tá dizendo, é HP12C essa calculadora aí do Lupe. Não, é celular. Você tem que colocar o número, aí você tem que apertar Enter. Aí você tem que colocar o outro número, mais é HP. Uma vez eu fiquei de DP de gestão... Economia. Não, estatística. Quando eu fazia publicidade... Não, eu fazia jornalismo. Peguei DP. E aí o que Mas acontece? a culpa foi da calculadora? Não, a culpa foi minha. Ah, tá. Mas aí o que acontece? A faculdade, a universidade me colocou para fazer DP com curso de gestão financeira. Aí eu cheguei lá, jornalista, Nossa né? senhora. Aí o professor, tudo bem, bom dia, boa noite, tudo bem, tudo bom, tudo bem, tudo bem, tudo bom, tudo bom. Quem não tem HP, levanta a mão. Quem foi o único que levantou? Você. Eu fiz assim, ó, sabe quando você faz assim, já levanta, já abaixa? Aí eu, nossa senhora, foi Mas tinha uma desespero explicação, ali. você vinha do jornalismo, você não era obrigado a ter uma HP. Mas comprei uma, viu? Rapaz, usou só nessa DP, nunca mais. Nunca, ela tá lá em casa. Sem usar. Mas ela é legal. Só pra entender como funcionava, demorei 2 semanas. É tipo Excel, né? Ela tem fórmula. Tem fórmula, é verdade. Fazer conta. Você tá maluco. Rápido intervalo, a gente já fala do Bugre e vamos ouvir Bruno Mendes. O Menino de Ouro está de volta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hoje, mais do que ser, eu quero estar. Seja pelo destino da minha vida ou para abraçar bem forte quem eu amo. A minha história, meu caminho, tornaram-se ponte que liga os sonhos à realidade. Sou raiz da minha própria semente e cultivo a memória de quem lutou para que eu esteja falando com você hoje. Feliz Dia Internacional da Mulher. Seja feliz como você quiser. Uma homenagem CBN Campinas. 11h52, ele está de volta, Antônio Lupe. Ele voltou ao brinco de ouro da princesa. Revoltou, né? Terceira passagem de Bruno Mendes com a camisa do Bugre. Já está regularizado, mas ainda não pode jogar essa última partida contra o Palmeiras porque as inscrições já se encerraram. Agora, para o troféu Independência, o tradicional troféu do interior que já não vale mais nada, apenas uma compensação financeira, o Bugre pode realizar 4 trocas, ou seja, pode inscrever o Bruno Mendes
para esse troféu do interior. Agora, tudo vai depender de uma questão física, se ele está bem, se ele não está. Foram 4 anos no exterior e o Bruno Mendes respondeu essa pergunta em sua entrevista coletiva. Como ele está fisicamente? Sim, eu vim me preparando nas férias, né? Desde quando acabou o campeonato japonês lá em novembro, eu vim me preparando aqui. Surgiu a oportunidade de voltar para o Guarani. Continuei me preparando fora até resolver as questões daqui. Continuei preparando assim que houve o convite, já entrei para treinar com o grupo. Vim me preparando fisicamente e agora estou à disposição do professor. Quando ele puder contar comigo, estamos aí à disposição. Cara, da minha parte, disposição, vontade não vai faltar dentro de campo e com certeza, consequentemente, os gols virão, entendeu? Eu vim para ajudar o Guarani, vim para ajudar meus companheiros, entendeu? Estou muito motivado para esse novo ciclo. Espero poder fazer um grande ano com meus companheiros e tenho certeza que nessa terceira passagem, sem dúvida, eu sei que Deus vai abençoar de novo e com certeza será um grande ano para a gente. Bruno Mendes, voltando ao Brinco de Ouro da Princesa, não está à disposição para esse último e grande teste do Guarani, principalmente para o técnico Moisés Moura, encarar o Palmeiras, líder geral da competição, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando, torcida única, apenas torcedores do Guarani terão acesso ao estádio. E a diretoria já estipulou que o novo treinador só será definido após o processo eleitoral que acontece no clube, que se não me engano no dia 12 de março. E tem algumas outras situações para serem resolvidas. Giovanni Augusto e Bruno José. Ambos têm contrato até abril com o Guarani e têm futuro indefinido no clube. Ou seja, além da definição do treinador, também precisa aí saber e definir a situação de 2 jogadores que são importantes nesse elenco bugrino. Bom, primeiro sobre o Bruno Mendes. Guarani resolve a questão do camisa 9, Carlão, que vem sendo problema. Nicolas Careca, Gênison, vem passando um monte de gente por Derek. Resolve com o Bruno Mendes? Pio, nominalmente resolve. Agora cabe entender, ou cabe o Bruno Mendes, O Bruno Mendes, como que ele está. Ele não joga desde novembro e não fez tantos gols no Cerezo Osaka, né? Fez 5 gols em 32 jogos. Uma média que não combina com o Bruno Mendes, né? Em termos de Guarani. Mas eu acredito no Bruno Mendes no Guarani. Eu tenho um amigo, Rafael Pio, ponte pretano, roxo. E aí eu cheguei na casa desse amigo, falei, você viu o Bruno Mendes e tal? Aí esse meu amigo, não sei, falou muito com o coração, falou assim, mas não jogou em lugar nenhum. Eu falei, não, mas não interessa. Mas eu peguei e falei assim, eu já mudei meu tom de voz, porque eu fui defender o menino de ouro. Aí eu falei assim, não, mas seus filhos. Realmente, no Botafogo ele não jogou, fez os golzinhos lá, mas não jogou, no Avaí, no Atlético Paranaense. Mas no Guarani ele jogou. Então o que interessa? O que interessa? O Bruno Mendes no Guarani. E no Guarani a trajetória dele é super positiva. 2012, com 17 anos, ele fez parte daquele grupo histórico do Vadão, vice-campeão paulista. 2018, junto com o Bruno Nazário, foi protagonista da campanha do título. Então eu acho que se estiver fininho, na ponta dos cascos, cabecinha boa, eu tenho certeza que o Bruno Mendes no Guarani, nos corredores do Brinco de Ouro, ele vai realmente dar conta do recado nominalmente e resolve o problema. E se ele estiver bem, aí realmente, concretamente, resolve o problema do Bugre, da falta de gols dos camisas 9. Opa! Oi, demos até um pulo aqui. Antônio Lupe pulou. Antônio Lupe pulou da cadeira que eu vi. Uma voz do além, né? Pio! Diga, Fabiano. Eu, na minha ingenuidade, eu quero fazer um paralelo com um jogador da Ponte Preta. Vamos ver se eu estou muito errado, viu, Carlão? Mas o Bruno Mendes me lembra muito, sabe quem? Quem? O Vanderlei, atacante da Ponte Preta, começou na Ponte também, teve um bom começo. Foi pra grande Mas você sabe que o Vanderlei, ele começou... Vadão, viu, que revelou o Vanderlei. Ele começou bem na Ponte, só que assim, também em clubes grandes do futebol brasileiro, então, ele não foi... Mas eu acho que ele ainda foi melhor que o Bruno Mendes. Melhor não, menos pior. Os dois não foram bem. Né, o Vanderlei no Flamengo, o Vanderlei no Cruzeiro. Acabou voltando pra Ponte. A volta dele, quer dizer, muitos problemas físicos, né? Rapidamente, Bruno José e Giovanni Augusto, eu acho que eles não têm Série A.
Ainda. Será? Eu acho. O Bruno José tá Giovani valorizado, tem, hein? Giovani São dois jogadores gente. de mercado. Era... O Bruno José termina muito bem essa primeira fase do Campeonato Paulista. Estava até lendo a matéria aqui dos nossos parceiros do GE. E o Bruno José dizendo que foi um dos melhores jogos da carreira contra a Inter de Limeira. Ele pertence ao Cruzeiro, né? Sim. Então, não sei. E o Giovani Augusto é um cara valorizado, um cara que sabe jogar, tem mercado. O Guarani vai ter que cercar bem para eles permanecerem. Pô, eu querendo ajudar pra ficar no Guarani, não sei se... Se eu fosse o Giovani Augusto, eu acho que ele ainda... Eu gosto muito do futebol do Giovani Augusto, mas ele apresentou um futebol nota 6,5, momentos de nota 7. Isso. O Bruno José, esse 2023 do Bruno José, tá legal, hein? Mas são dois jogadores que convivem, né, com problemas musculares, né? Sim, sim. Não fale do meu Fortaleza. O Castelão é do povo cearense. Quem tá mandando aqui é o... Acho que é Timóteo do Centro, mas ele põe um kkk, tá brincando. Não, mas aqui. falando bem do eu vou Fortaleza, falar, né? eu vou Falando falar bem. uma situação aqui, hein? É um dos estádios onde a festa do torcedor Nossa, linda. É maravilhoso. é maravilhosa. Eu vou falar, é a mais bonita do Brasil. Do Brasil! Fechou! Um tchau coletivo, 1, 2, 3 e... Tchau! Valeu! Até as 4 no Arena com ele Almeida. CBN Esportes Campinas.